Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de DNA forense. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação à rede integrada do banco de perfis genéticos, que é basicamente o CODES. O CODES é utilizado, então, para fins criminais e desaparecidos. São dois bancos de dados separais, um criminal e um para desaparecidos. Esse banco ele será estadual e nacional. O nacional, então, ele está determinado lá conforme o decreto 7.950 de 2013 e ele é administrado por um perito criminal federal. Apenas a título de curiosidade, estes estados não integram, então, a rede do banco de perfis genéticos, que é o Acre, Sergipe, Rondônia, Roraima e Piauí. Foda-se. Com relação ao banco de perfis genéticos, a gestão do banco se dá por todos os integrantes da rede. Não pode inserir nada somático, apenas STR. Então, características somáticas como cor da pele, cor dos olhos, descendência, nada disso pode ser inserido no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Apenas os marcadores STR. Como que funciona, então, a gestão do CODES? Através de um comitê gestor composto por 11 membros, sendo um órgão vinculado e independente. Então, esses 11 membros, eles são lá do Ministério da Justiça, 5 membros são oriundos do Ministério da Justiça, 5 membros são dos estados e 1 membro é de comissão lá dos direitos humanos. É assim que compõe-se o comitê gestor de 11 membros. A função do comitê gestor é fazer a coordenação. Então, essas pessoas elas comporão esse comitê gestor por 2 anos e sendo proposta ainda uma recondução. As reuniões serão ordinárias, bimestrais, marcadas com antecedência de 25 dias. E as reuniões extraordinárias serão, então, marcadas com antecedência de 7 dias. Então, lá nós tínhamos o comitê gestor com seus 11 membros e nós temos também a comissão. A comissão ela realiza a interpretação e estatística e dados de qualidade. A comissão é composta por 7 membros permanentes mais um coordenador. Os grupos de trabalho, então, o máximo que poderão ser realizados são 3 grupos de trabalho simultâneos. Cada grupo de trabalho ele é composto por 6 membros temporários. E eles realizam, então, esses grupos de trabalho por, no máximo, 1 ano. Entrando, então, nas particularidades do CODES. O CODES ele só recebe STR microsatélite. Ele não recebe nada que for somático, nenhuma característica somática, para não haver discriminação e whatever. Quais são os critérios de admissibilidade, então, dessas regiões STR microsatélite para o CODES? Nós temos, então, um critério de qualidade, que é um padrão específico segundo as normas, e temos um critério de marcadores. São necessários, então, 24 losses autossômicos, exceto possível inserção de um marcador Y para crimes sexuais. Estaremos, então, diante de uma deconvolução. A deconvolução é aquele processo que nós estudamos na aula anterior, que é basicamente utilizado para separar perfis genéticos de uma mistura entre a vítima e o seu agressor. As categorias de perfis no CODES, no caso o CODES criminal e o CODES desaparecidos. Com relação às categorias do CODES criminal, são essas aqui, que é o Forensic Unknown, utilizado para vestígios, principalmente aqueles coletados em local de crime ou da vítima. O Forensic Partial, que é basicamente um vestígio parcial, também poderia ser obtido de local de crime ou da vítima, com pelo menos 8 marcadores. Aí poderá ser inserido, então, temos pelo menos 8 marcadores STR, nós poderíamos inserir nesta categoria. A Forensic Mixture, que ele não será aceito pelo Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é uma mistura, um vestígio mistura, também coletado de um local de crime, no qual uma vítima ou mais de um indivíduo estarão presentes. Então, no caso de pelo menos 8 marcadores, ele poderá ser inserido no CODES, mas não será aceito lá pelo Banco Nacional. Nós temos no caso dos condenados, que será a categoria Convicted Offender. Então serão utilizados 13 marcadores STR coletados com técnica indolor, que é basicamente um swab. Não pode tirar sangue deles, é apenas o swab. Teremos a categoria Suspect, que é basicamente um indivíduo que foi identificado criminalmente.
Após um termo de consentimento e uma decisão judicial, será então possível inserir esses marcadores de um identificado criminalmente no CODIS. Nós temos a categoria Legal, que foi obtida através então de uma decisão judicial, basicamente de uma pessoa que não foi condenada e também não tem uma ID criminal. Então, por decisão judicial, foi feita então a inserção dos marcadores dessa pessoa no CODIS. Por fim, nós temos a categoria RMI, que são os restos mortais identificados. Basicamente, uma identificação para confronto. Serão necessários, então, pelo menos 9 marcadores. E quem pode determinar, inclusive o delegado pode determinar a inserção desses restos mortais identificados no CODIS. Com relação aos metadados do CODIS, nós vamos ter lá a discriminação de gênero, data de nascimento, altura e data do contato, do primeiro contato que foi feito. Nós temos também o RMNI, conforme faixa etária, data de documento, data do encontro do cadáver, que são os restos mortais não identificados. Então, eles serão basicamente elencados por faixa etária e data de encontro do cadáver. Categorias do perfil de CODIS para os desaparecidos. Lembrando, o CODIS, nós temos 2 CODIS, um CODIS criminal e um CODIS desaparecidos. No CODIS desaparecidos, as categorias são diferentes, perceba. Nós temos a categoria Spouse, que é para cônjuges. Nós temos a categoria Biological Child, que é para o filho. Biological Brother, para os irmãos, mãe, pai. E para os parentes, maternos e paternos. Todos eles estarão, então, dentro de um Biological Brother. Na verdade, nós temos tanto Biological Brother, Biological Mother, Biological Father, Biological Parent, whatever. Temos todos os biológicos aqui. Depois nós teremos o Unidentified Person, que é para uma ID desconhecida, na dúvida de uma identidade. Nós temos uma Missing Person, que é uma pessoa... Temos uma referência direta, então utensílios utilizados por uma pessoa viva serão enquadrados então na categoria de Missing Person, que é a pessoa desaparecida. E por fim o RMNI, que é um resto mortal não identificado, com pelo menos 9 marcadores, que é com relação àquela questão da faixa etária e data do encontro do cadáver. Por fim, então, através destes marcadores todos, será feita uma árvore genealógica, onde um indivíduo, identificado através do Single Type Node, teremos marcadores uniparentais Y e mitocondriais, e para 2 serão os familiares, então, através de uma Pedigree Tree. Cabe salientar que a exclusão do registro no CODIS ocorrerá após 20 anos do cumprimento da pena. E esses são os dados, de forma geral, com relação ao CODIS, principalmente com relação ao comitê gestor, os seus membros, a comissão, os seus membros, os grupos de trabalho e os seus membros. Boa sorte.